Nicole Kidman fez sua primeira aparição pública desde a separação de Keith Urban. Passamos por muita coisa juntos. Agora temos um cronograma para isso e esse momento é agora. Se você viu as fotos mais recentes de Nicole Kidman, já sabe por que a internet está empolvorosa. Aos 58 anos, ela está chamando a atenção com um corte de cabelo inesperado e uma energia radiante que parece completamente diferente de tudo que já vimos antes. E agora todo mundo está fazendo a mesma pergunta. Qual o segredo por trás deste novo e dramático capítulo, uma publicação no Instagram? No dia 7 de junho, uma foto apareceu no Instagram de Nicole Kidman que realmente pegou as pessoas de surpresa. Ela estava encostada em uma cerca de fazenda usando jeans, uma camisa azul de botões e tênis brancos com cavalos visíveis ao fundo. Seus cabelos estavam soltos e cacheados, caindo naturalmente abaixo dos ombros, e ela parecia alguém que não tinha absolutamente nenhum compromisso e estava completamente satisfeita com isso. Ela legendou a foto com vibes fracas, postou e os fãs adoraram. Os comentários começaram a surgir rapidamente depois que a foto foi publicada. As pessoas diziam o quanto adoraram vê-la assim e o quanto sentiram falta daqueles cachos. Uma pessoa disse que amava o cabelo natural dela e muitas disseram que ela estava incrível com os cachos de fim de semana. E a reação fazia sentido porque por muito tempo todos se acostumaram a vê-la com o cabelo liso e cuidadosamente penteado e os cachos praticamente desapareceram. Algumas semanas antes da foto ser publicada, Nicole havia falado exatamente sobre isso em uma matéria de capa da revista Allure, em maio de 2025. Durante a entrevista, ela assistiu a cenas antigas suas no filme Dias de Trovão de 1990 e pareceu genuinamente surpresa com o próprio cabelo. Ela contou à entrevistadora que passou anos alisando os cachos e que se arrependia profundamente. Levou muito tempo para se reconciliar com a textura natural do seu cabelo e transformou esse arrependimento em uma mensagem para as meninas mais jovens, dizendo-lhes para não seguirem seu exemplo e sim para aceitarem o que tem de natural. Ela vinha dizendo versões disso há anos. Em 2017, ela contou à revista WHO que sentia que havia torturado seus cachos até a morte e que sempre alertava outras pessoas para não fazerem o mesmo. Ela também disse ao Sydney Morning Herald que, sinceramente, desejava nunca ter começado a alisar o cabelo. A verdade é que se há algo que aquela foto que ela postou no Instagram fez, foi lembrar a todos que Nicole não nasceu totalmente impecável e elegante como a figura que conhecemos hoje. Na verdade, poucas pessoas sabem de onde ela veio ou como foi criada. Vamos voltar algumas décadas. Nicole Mary Kidman nasceu em 20 de junho de 1967 em Honolulu, Havaí, mas apenas porque seus pais australianos estavam nos Estados Unidos na época onde seu pai realizava pesquisas sobre câncer de mama. Logo depois, a família se mudou para Washington, D.C., e então, quando Nicole tinha cerca de 4 anos, eles retornaram a Sydney, onde ela cresceria. Seu pai, Anthony Kidman, era bioquímico e psicólogo clínico. Sua mãe, Janelle, era instrutora de enfermagem e defensora dos direitos das mulheres. Era uma família séria e ponderada, repleta de livros e conversas sobre o mundo. Nicole e sua irmã mais nova, Antônia, cresceram acompanhando os pais em comícios para distribuir panfletos e participar de suas campanhas. Não era uma criação ligada ao mundo do entretenimento, o que torna o rumo que a vida de Nicole tomou ainda mais interessante. Ela era uma criança tímida de pele clara e não particularmente atraída pela agitada vida social praiana que definia os verões de Sydney para muitas crianças da sua idade. O que a atraía era atuar. Matriculou-se em aulas de balé quando jovem e mais tarde dedicou-se ao teatro, juntando-se ao Australian Theatre for Young People e trabalhando regularmente no Phillip Street Theatre em Sydney. Em algum momento durante aqueles primeiros anos no teatro, uma estudante de cinema chamada Jane Campion, que mais tarde ganharia um Oscar pelo piano, estava na plateia assistindo à apresentação de Nicole. Campion ficou tão impressionada que enviou a Nicole uma carta pessoal de elogio e incentivo depois. Esse tipo de atenção de alguém com um olhar verdadeiramente excepcional para o talento significou muito.
Quando Nicole tinha 17 anos, sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Ela parou de trabalhar, matriculou-se em um curso de massoterapia e dedicou seu tempo a fazer fisioterapia em casa com a mãe. Sua mãe acabou se recuperando e Nicole, tendo colocado suas ambições em segundo plano por causa da família, voltou a construir o que havia começado. Ela conseguiu seu primeiro papel no cinema aos 16 anos no filme australiano para toda a família Bush Christmas em 1983, seguido quase imediatamente por BMX Bandits no mesmo ano. Ganhou seu primeiro prêmio do Instituto de Cinema Australiano pela minissérie de televisão Vietnã em 1987 e estava aprendendo, trabalhando e melhorando, o que significava que estava pronta quando a próxima oportunidade surgiu. Dead Calm. Days of Thunder e Tom Cruise. O filme que abriu as portas para o resto da sua vida foi Dead Calm, em 1989. Era um suspense psicológico filmado ao lado de Sam Neill e foi uma atuação única. Um agente americano viu o seu potencial e ajudou-a a dar o salto para sets de filmagem internacionais. Ela chegou ao set de filmagem de Dias de Trovão em 1990, um drama de corrida de grande orçamento estrelado por Tom Cruise. Nicole tinha apenas 22 anos na época e Cruise era um dos atores mais famosos e poderosos do mundo. Eles se apaixonaram perdidamente e casaram-se na véspera de Natal de 1990, e a partir desse momento Nicole se tornou metade do casal mais comentado de Hollywood. No início da década de 1990, Nicole ainda trabalhava bastante participando de filmes como Billy Bathgate, em 1991, e Far and Away, em 1992. Mas, apesar da produção constante, críticos e público não a haviam desvinculado completamente da identidade de esposa de Tom Cruise. Ela já falou sobre como esse tipo de fama cria uma bolha ao seu redor profundamente romântica e profundamente estranha ao mesmo tempo, com apenas uma outra pessoa no mundo que realmente entende o que você está passando. Juntos adotaram 2 crianças, uma filha chamada Isabella, em 1992, e um filho chamado Connor, em 1995. O ponto de virada para ela aconteceu em 1995, quando estrelou uma comédia dramática chamada Um Sonho Sem Limites, To Die For, dirigida por Gus Van Sant. Nicole interpretou uma mulher de ambição desmedida e uma aparente indiferença moral, alguém disposta a ir a extremos verdadeiramente perturbadores para se tornar uma personalidade da televisão. O papel exigia que ela fosse engraçada e profundamente perturbadora ao mesmo tempo. E ela o fez com tanta maestria que o Globo de Ouro que ganhou não foi nenhuma surpresa para quem viu sua atuação. E assim, de repente, todos aqueles que a viam como a outra metade de um casal famoso deixaram de pensar assim. Passaram a vê-la como alguém que atraía a atenção por si só. Mas mesmo enquanto esse reconhecimento crescia, o casamento infelizmente estava se desfazendo, desaparecendo da vida dela e invadindo seu melhor trabalho. Em 2001, Tom Cruise pediu o divórcio. Nicole descreveu o ocorrido como um choque genuíno do qual levou anos para se recuperar completamente e que a obrigou a recomeçar do zero. Ela era uma mulher de 33 anos, cujo casamento de 11 anos havia terminado, e a guarda de Isabella e Connor havia passado para Cruise. Com o passar dos anos, ambos os filhos se tornaram intimamente ligados à fé da cientologia dele, e o distanciamento que se formou entre Nicole e seus 2 filhos mais velhos tornou-se um dos relatos mais persistentes e dolorosos sobre ela na imprensa. Mas Nicole era forte e não deixou que todas as suas dificuldades a impedissem de seguir em frente. Em vez disso, ela se dedicou ao trabalho em um ritmo que francamente era alarmante em retrospectiva. Só em 2001, 2 grandes filmes foram lançados: Moulin Rouge, o musical espetacular e completamente caótico de Baz Luhrmann, no qual ela interpretou Satine, uma cortesã moribunda que encena o amor no palco enquanto se entrega ao amor verdadeiro fora dele, lhe rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. O segundo filme foi Os Outros, um thriller gótico sobrenatural ambientado em uma casa que pode ou não ser assombrada, no qual ela conduziu praticamente todas as cenas com uma intensidade genuinamente perturbadora. Em 2000,
2002, estrelou As Horas, cuja atuação lhe rendeu o Oscar de melhor atriz em 2003 e permanece como uma das transformações mais comentadas da história recente do cinema. Ela admitiu publicamente que estava fugindo da própria vida durante todo esse período, usando suas personagens como uma forma de escapar enquanto lutava para encarar a sua realidade. Ela disse que levou anos para parar de fugir e abraçar sua vida novamente. E sim, havia muito pelo que sentir pena dela, mas aquela temporada, embora difícil de alguma forma, produziu o trabalho mais extraordinário de sua carreira. Então, o sofrimento que ela aparentava ter sido algo bom ou ruim? Bem, você decide. Como vai seu coração? Em 2005, Nicole compareceu ao Today US A Gala em Los Angeles, um evento anual que reúne australianos proeminentes que vivem e trabalham nos Estados Unidos. Ela tinha 37 anos na época e estava há 4 anos após um divórcio bastante público e, segundo ela mesma, ainda estava se reencontrando. Keith Urban também estava presente no gala naquela noite. Ele era uma estrela australiana da música country que havia construído uma carreira sólida em Nashville e os dois já haviam se encontrado brevemente uma vez em um evento anterior, embora nenhum dos dois tivesse causado grande impressão no outro na ocasião. Este segundo encontro foi diferente. Nicole contou a entrevistadores mais tarde que quando ele a viu naquela noite aproximou-se e perguntou como estava seu coração. Era algo incomum de se dizer para alguém que mal se conhecia, mas Nicole vinha de anos de luto profundo e a pergunta provavelmente fazia muito sentido para ela. Então respondeu que seu coração estava aberto. Eles conversaram pelo resto da noite e Urban contou mais tarde que foi para casa e disse a um amigo que acabara de conhecer a mulher com quem se casaria. Esse tipo de certeza parece algo que as pessoas dizem depois que o fato já aconteceu, mas a cronologia sugere que ele falava sério. Eles começaram a namorar logo após o baile de gala e em junho de 2006, pouco mais de um ano depois daquela conversa, casaram-se em Sydney. O casamento foi um grande evento com ampla cobertura da imprensa e parecia que Nicole finalmente estava feliz novamente. Mas o casamento foi posto à prova quase imediatamente quando Urban entrou em reabilitação por problemas com drogas e álcool apenas alguns meses após o casamento. Nicole não desistiu, no entanto. Ela permaneceu ao lado dele e o apoiou durante todo o processo. E Urban falou sobre essa decisão em entrevistas ao longo dos anos, como algo que mudou fundamentalmente a forma como ele via o casamento deles. Então sim, o casamento deles sofreu um baque logo no início, mas isso só fortaleceu a base, né, que os unia. Pouco tempo depois, em 2008, nasceu a filha Sunday Rose e Faith Margaret chegou em 2010. Nicole chamou Urban de o amor da sua vida em mais de uma entrevista ao longo dos anos e descreveu o relacionamento deles como construído sobre compreensão mútua. Em parte porque ambos sabiam por experiência própria o preço que lidar com a atenção pública extrema poderia custar. Ela estava mais tranquila durante esse período do que em qualquer outro momento desde o início da carreira, e isso se refletia no tipo de trabalho que escolhia. Ela não desistiu aos 40. Quando Nicole chegou aos 40 e poucos anos, ela realmente acreditou que poderia ter chegado ao fim de sua carreira. Ela disse que estava numa encruzilhada depois de criar o filme Rabbit Hole em 2010 e que sentia que ou consolidava seu lugar na indústria ou se distanciava dela. Ela disse que as mulheres em Hollywood estavam sendo informadas sem rodeios de que seus 40 anos eram o fim da linha e ela havia começado a acreditar nisso. Seu agente Kevin Huvane se recusou a deixá-la se acomodar com essa ideia. Ele disse a ela que não havia acabado, que na verdade estava apenas começando, e a própria resposta de Nicole, segundo ela, foi de genuína incredulidade. Mas ele acabou estando certo de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto completamente na época. Nicole acatou o conselho dele e passou a produzir seus próprios filmes. Big Little Lies, a minissérie da HBO que estreou em 2017, tornou-se um fenômeno cultural. Nicole foi coprodutora ao lado de Reese Witherspoon e interpretou Celeste Wright, uma mulher presa em um casamento abusivo que luta para proteger a si mesma e aos seus filhos.
A atuação foi verdadeiramente devastadora, mas no melhor sentido possível e sem surpresas. Lhe rendeu um Emmy, um Globo de Ouro e um prêmio do Screen Actors Guild. Nine Perfect Strangers estreou no Hulu em 2021 e 3 anos depois, ela produziu Expats para o Amazon Prime. Durante todos esses períodos, ela recebeu aclamação da crítica por seus projetos. Primeiro, a Forbes a classificou como a 4ª atriz mais bem paga do mundo em 2019. Até mesmo o New York Times a nomeou uma das maiores atrizes do século XXI. E a revista Time a incluiu em sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Novamente, nada disso foi surpreendente. A mulher estava em chamas, e todos sentiam esse calor. O ano em que ela desafiou a todos. Em 2024, Nicole participou de 6 projetos diferentes, e nenhum deles era pequeno, pois ela era a protagonista ou co-protagonista. Primeiro houve Expats, uma minissérie de ritmo lento na qual ela foi a protagonista. The Perfect Couple, da Netflix, era um mistério de assassinato que se tornou a série original de streaming mais assistida nos Estados Unidos em sua semana de estreia. Houve também A Family Affair, também da Netflix, na qual ela interpretou uma mulher que se apaixona por um homem muito mais jovem, interpretado por Zac Efron. Ela estrelou o filme de animação Spellbound e a 2ª temporada de Lioness, que foi lançada no Paramount+. Por fim, houve Baby Girl. Baby Girl está em um thriller erótico de 24 horas, dirigido pela cineasta holandesa Helena Rijn. Nicole interpreta Romy Mathies, uma poderosa CEO de uma empresa de tecnologia que arrisca sua carreira e seu casamento para ter um caso com um estagiário muito mais jovem, interpretado por Harris Dickinson. Segundo relatos, ela descreveu o papel como genuinamente perigoso, e foi exatamente por isso que o quis. O filme estreou no Festival de Cinema de Veneza em setembro de 2024 e Nicole ganhou a Copa Volpi de Melhor Atriz, o prêmio máximo do festival para atores. Ela não pôde comparecer para receber o prêmio porque sua mãe havia falecido recentemente. Baby Girl, que estreou nos cinemas em 25 de dezembro de 2024, arrecadou mais de 21 milhões de dólares nos Estados Unidos e se tornou seu maior sucesso de bilheteria como atriz principal desde 2008. O filme recuperou seu orçamento de 20 milhões de dólares. Foi relançado nos cinemas no Dia dos Namorados de 2025 devido à demanda contínua e rendeu a Nicole uma indicação ao Globo de Ouro e o prêmio International Star Award do Festival Internacional de Cinema de Palm Springs de 2025. O filme também gerou controvérsia, com alguns espectadores incomodados com a diferença de idade entre Nicole e Dickinson, que é 29 anos mais jovem que ela. A diretora, Helena Rijn, abordou as críticas publicamente argumentando que o desconforto sentido pelas pessoas era por si só algo que merecia ser analisado, já que filmes com homens mais velhos e mulheres mais jovens raramente atraem a mesma atenção. Nicole também recebeu o Prêmio AFAI de Conjunto da Obra em 2024, um reconhecimento por mais de 4 décadas na indústria cinematográfica. A sequência que ninguém previu. Infelizmente, em 30 de setembro de 2025, Nicole entrou com um pedido de divórcio de Keith após 19 anos de casamento alegando diferenças irreconciliáveis. A notícia surpreendeu muita gente, pois em junho de 2025 ela havia publicado uma homenagem de aniversário para ele no Instagram. E os dois foram fotografados juntos em uma partida da Copa do Mundo da FIFA em Nashville naquele mesmo mês. O fim do casamento, quando chegou, foi rápido. Os tabloides imediatamente começaram a procurar ângulos para a notícia. Surgiram relatos afirmando que Tom Cruise tinha sentimentos complexos sobre o assunto, com fontes sugerindo que ele sentiu uma certa vingança após anos sendo retratado como o vilão do divórcio em 2001. Outros relatos afirmavam que a separação havia amenizado o distanciamento de longa data entre Nicole e seus filhos mais velhos, Isabella e Connor, e que uma possível reunião familiar estava sendo estudada. Mas em meio a todas essas especulações, Nicole está totalmente imersa em seu trabalho. Ela terminou as filmagens de Damagia, a Sedução 2, a tão aguardada sequência do filme de Bruxas de 1998, que fez com Sandra Bullock. O filme tem estreia prevista para 18 de setembro de 2026, e ao término das filmagens, Nicole publicou uma mensagem no Instagram para comemorar, escrevendo que as gravações haviam acabado e agradecendo ao elenco e à equipe por toda a magia. O filme
traz de volta Diane Weist e Stockard Channing, além das novas adições Joey King Lee, Pace e Maisie Williams. Ela também esteve em Los Angeles em abril de 2025, filmando Margot's Got Money Troubles, uma minissérie da A24 criada pelo produtor de Big Little Lies, David E. Kelly, e baseada no romance de 2024 de Ruthie Thorpe, com um elenco que inclui Michelle Pfeiffer e Elle Fanning. A segunda temporada de Nine Perfect Strangers a trouxe de volta ao Hulu em 2025 como a carismática guru do bem-estar Masha, com um grupo totalmente novo de hóspedes chegando ao resort. Além de sua carreira, ela é detentora da Ordem da Austrália desde 2006, a mais alta honraria civil do país. Ela atua como embaixadora da boa vontade da Unicef há anos e sua filha Sunday Rose, agora com 17 anos, iniciou sua própria trajetória pública, desfilando na Semana de Moda de Paris e modelando para a Miu Miu. Então, obviamente, divórcio ou não, a mulher está arrasando. Mas qual a sua opinião? Você acha que a transformação da Nicole finalmente a tornou a versão mais destemida de si mesma? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e os inscrever-se na Obrigado por assistir e se você gostou deste vídeo, clique no próximo na sua tela.